e depois eu gero o arquivo de YouTube, no YouTube, para vocês assistirem, tá? Vamos lá. Então, estão enxergando o slide? Sim? Sim, dá para enxergar. Ok. Bom, eu vou perguntar para... Não vou perguntar, depois eu pergunto. Seguinte, quando os dois átomos se conectam e formam a ligação polar, nós temos como medir aquela separação de carga. Tá? Nós temos como medir. Então, assim, olha aqui. O hidrogênio conectado, ligado ao átomo de cloro. Então, tu tem um delta menos aqui e um delta mais aqui. Então, qualitativamente, é isso aqui. Tu tem uma deformação, uma perturbação do orbital de ligação, né, em direção ao elemento mais negativo. A pergunta que se faz é, quanto que vale esse delta? Como é que nós podemos medi-lo? Então, qualitativamente, você vai olhar a diferença de eletroatividade. Isso é claro. O que eu quero dizer aqui? Se tu tem uma ligação carbono-hidrogênio e uma ligação hidrogênio-flúor, carbono e hidrogênio, parei, não é carbono-cloro. Uma ligação hidrogênio-carbono e uma ligação flúor-carbono, tá? Então, qualitativamente, nós sabemos que o valor do delta, mais positivo ou negativo, não importa, né? A polarização será maior na ligação de maior polaridade, que é essa aqui. Ok, isto é qualitativo. Mas como que seria o quantitativo? Então, como é que se faz isso? Então, nós vamos discutir o que é o momento dipolar. O que se entende por momento de dipolo? Qual é o conceito de vocês? Que vem da geral, da química inorgânica, algo assim. Vamos lá. É para responder? Isso. Eu não lembro muito bem, mas é quando como é que eu posso explicar? Certos momentos a molécula ali na rotação do eixo ali que ela está interagindo, a interação dela, tem momentos que ela vai ser dipolo, que ela é negativa, mas tem momentos que ela fica positiva. Daí é por isso que eu entendo assim. Isso. Então, Concretamente é isso mesmo, né? Quer dizer, num dado momento tem um núcleo, tem um átomo, tem um outro átomo aqui, e entre eles tem os elétrons, né? Ok. Eventualmente, essas deformações aqui podem ter uma forma, como nós já vimos, ó, tu tem aqui o compartilhamento, e essa região pode ficar exatamente no centro, ou pode se dirigir à esquerda ou à direita. Então, tu cria essas cargas. Então, o que nós queremos saber? É o quanto que vale a carga. Tá? Então, o momento de dipolo, ele descreve, é uma propriedade da molécula. É uma propriedade da molécula, não é digamos, do sistema. É a molécula, ela individualmente, ela tem um dipolo. O que o dipolo, simbolizado pela letra Mi, o que ele nos diz? Grau, nível, quantidade, quanto, né? Grau de separação de carga. Enquanto que as cargas estão separadas. Grau de separação de cargas. Como assim? Olha, tu tem o hidrogênio ligado ao hidrogênio ligado a cloro e hidrogênio ligado a flúor. Qualitativamente, quanto que vale o delta na ligação HH? O delta vale 0. Quanto que vale o delta na ligação HCl? Ele é maior do que 0. No HF, também é maior do que 0.
Só que o delta do HCl e o delta do HF não são iguais. Então, o que eu sei? Que o delta da ligação de hidrogênio é menor que o delta da ligação 1, e este é menor que o delta da ligação 2. Percebo que as cargas estão sendo separadas com mais eficiência à medida que você sai da ligação hidrogênio-hidrogênio, hidrogênio-cloro, hidrogênio-flúor. Isto quer dizer, e eu espero que eu seja feliz nessa representação aqui, o que isso quer dizer? Tu tem um núcleo de hidrogênio ligado a outro hidrogênio. O núcleo de hidrogênio ligado ao cloro e o núcleo de hidrogênio ligado ao flúor. E ele está ligado ao cloro através dos pares de elétrons. Então, o cloro está aqui, o flúor está aqui, flúor, cloro, H. Então, a separação de carga, ela se apresenta da seguinte forma. Aqui tu tem uma distribuição idêntica. Aqui tu tem uma distribuição um pouquinho mais favorecendo o cloro, né? Um pouquinho mais favorecendo o cloro, assim, ó, né? O cloro. E aqui a separação ainda é maior. Aqui você tem essa depressãozinha aqui já é maior, ó. Ó, isso aqui, ó. Então, isto aqui representa essa separação de carga. Aqui não tem, aqui tem um pouquinho, aqui tem mais ainda. E quando é o hidrogênio positivo, tá? Com o flúor negativo, o que seria? Seria a esfera. Ó. Aqui é uma esfera e aqui é outra. Entendido? Sim ou não? Sim. Tá. Sim, prof. Ó, eu voltei no slide anterior aqui. No slide número 3, em que tinha as três situações: apolar, polar e a ligação iônica. Observem aqui, ó. Na ligação apolar, os dois elétrons estão exatamente no centro dessa figura imaginária. Então, você não tem nenhuma carga formada aqui. Então, a separação das duas regiões não existe. A separação não existe. Então, o momento dipolar aqui vale 0. Quando, por alguma razão, tu começa a diminuir essa região aqui, diminuir essa região do centro, criando essa depressãozinha, você começa, parece que alguém está puxando de um lado e o outro do outro lado, criando essa depressão aqui. Isto é, você começa a separar as cargas. Então, tu cria uma região de polaridade. Então, é o momento dipolar que aparece aqui. É o Mi. Se você, porventura, faz muita força, de tal maneira que você separa completamente, tu tem a ligação iônica. Então, aqui, o momento dipolar dessa ligação é muito maior do que de uma ligação polar. Tá? Então, o grau de separação de carga é representado, é indicado pelo valor do momento dipolar. Quanto mais polar, maior é o valor do Mi. Quanto maior é o valor do momento dipolar, maior é o caráter daquela ligação, caráter iônico. Como é que se faz o cálculo? Então, olha aqui. O momento de dipolo é uma grandeza vetorial. É uma grandeza que depende da orientação da ligação, da disposição dela no espaço. Ele depende da distância de ligação. Depende da distância. Tá? Então, é importante isso. A separação de carga depende da distância e depende da carga também. Então, se tu tem uma ligação de alta polaridade, o Q é grande. Então, o momento dipolar será elevado. Uma ligação de baixa polaridade,
o Q é pequeno. E o momento dipolar também será pequeno, ou tende a zero. Então, nessa expressão, μ sendo igual a Q vezes D, é a forma que nós vamos usar para calcular o momento dipolar. Bom, o que nós precisamos? Conhecer os valores. Então, Q é sempre a carga do elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E aqui está com L, mas aqui é D, tá? E o D é a distância. A distância. Esta distância é sempre dada em angstrom. E aí você tem que converter a distância da ligação, que é dada em angstrom, converter em metros. Tá? Em metros. Então, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos supor que nós temos um próton e um elétron. Por que isso aqui? Porque nós conhecemos a carga do elétron. Está aqui, ó. A carga do elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Quando o próton está separado do elétron numa distância igual a 1 angstrom, quanto que vale a separação de carga aqui? Que, de fato, tem uma carga positiva, que é o próton, e uma negativa, que é o elétron. Quanto que vale esse momento dipolo? Então, o que nós fazemos? Uma continha. Fazemos uma continha. Então, o que nós temos como referência? A gente sabe que, quando você olha, né? A carga, desculpa, momento de dipolo, né? Momento de dipolo é igual a carga pela distância. Então, tu vai substituir o Q por 1,6 vezes 10 na menos 19. E substitui o D por 1 angstrom em metro. Então, isso aqui te dá um momento de dipolo, né, que será igual a 1,6 1,602 vezes 10 menos 19 com menos 10 dá menos 29 coulombs por metro. Coulombs por metro. Então, é a unidade de carga, a unidade de dipolo, desculpa, quando tem uma partícula, tá? Uma partícula, um próton de um elétron. Claro que isso não existe. O que existe é uma quantidade em mol, né? Então, o que se faz? Nós sabemos que existe uma constante definida por Debye. Debye foi o cara que estudou isso aqui. Um Debye corresponde sempre a 3,3 vezes 10 na menos 30 coulombs por metro. Então, o que se faz aqui? Você vai pegar essa expressão essa expressão aqui, 1,602, e vai fazer a correlação aqui. Né? Então, tu vai escrever assim, ó, 1 Debye é igual, ou corresponde, né, 3,336 vezes 10 na menos 30 coulombs por metro. X Debye corresponde a 1,62 vezes 10 na menos 29. Esta continha aqui nos leva a este valor. Então, o que significa o momento de dipolo de 4,8? É o dipolo de uma situação hipotética que acontece entre um próton e um elétron numa distância de 1 angstrom. Guarda bem isso. Agora, vamos olhar as moléculas reais. Amônia tem um dipolo de 1,47. Água tem um dipolo de 1,85. Debye, olha aqui, ó, Debye. SO2 tem um dipolo de 1,62. Então, apenas olhando o valor do dipolo, você já sabe qual das moléculas é mais polar. Ponto. Isso é certo.
Por quê? Porque o dipolo representa a separação de carga. Quanto mais separar, maior é o dipolo. Tu pode chegar num extremo que é a separação completa. E a separação completa, tu vai formar o cátion e o ânion. Então, nestas condições aqui, tu tem moléculas com dipolos positivo no átomo de hidrogênio e negativo no átomo de nitrogênio aqui na amônia. Daí tu tem negativo no oxigênio, na água, e positivo no hidrogênio. No dióxido de enxofre é a mesma coisa. Negativo aqui, negativo aqui. Mas veja, nos 3 exemplos, existe um fantasminha aqui. Existe uma figurinha assim. O que representa essa figura? Um orbital que tem 2 elétrons. E o elétron tem uma carga negativa. Então, mesmo não tendo ligação, esta região tem um dipolo associado. E esse dipolo é entre o enxofre e o par de elétrons. Na água, idem. Tu tem um dipolo aqui, tu tem um dipolo aqui. Na amônia, tu tem um dipolo aqui. Então, além das ligações NH, OH, SO, tu também tem dipolo entre o átomo de referência e o par de elétrons. Ok? Outra questão importante, a direção do dipolo. Na química, o dipolo aponta do sentido positivo para o negativo. Do átomo de menor densidade para o átomo de maior densidade. Ou de uma região de menor densidade para uma região de maior densidade. Veja que para o HCl aqui, o dipolo aponta em direção ao cloro. Ó. Aponta em direção ao cloro. Por quê? A densidade maior está aqui, a menor está aqui. Na ligação carbono-F, a maior densidade no flúor, a menor densidade no carbono. Então, ela aponta nessa direção. Então, o dipolo está aqui. O dipolo está aqui. Ok? Então, dos 3 compostos, quem é o mais polar? Água. Quem é o de menor polaridade? Amônia. A direção do dipolo. Aí a direção está representada pela seta em azul, aqui. Então, o dipolo resultante das 3 ligações NH mais o par de elétrons, ele aponta na direção aqui, ó, para cima. Na água, aponta para cima. Aqui no dióxido, aponta para cá. Então, veja que a resultante é a soma vetorial de todos os dipolos da molécula da amônia, da água e do dióxido de enxofre. Então, esta resultante é que diz que o dipolo total da molécula é 147, 185 e 162. Hã? Ok? Aí, importante, né? Lembro lá que nós falamos que a TLV ela é importante, por quê? Porque ela pode também nos dar uma ideia, lembrando aqui, ó, em cima, né? A metodologia, o método VSEPR, né? Que é a previsão, né? Da estrutura, da geometria das moléculas a partir da repulsão dos pares de elétrons de valência, lembram disso? Então, valence, shell, electron pair repulsion. Então, este método aqui, ele é importante, e aí nós vamos usar um pouquinho agora aqui nesta questão dos dipolos, né? Ó, quando as moléculas assumem diferentes geometrias, linear, trigonal plana, quadrado planar, tetragonal, trigonal bipiramidal e octaedra, tem que ter muito cuidado, tá? Então, se tu tem uma molécula linear com átomos idênticos, a polaridade dessa molécula é igual a 0. Né? Na trigonal plana, se os átomos são iguais, polaridade é 0. Por quê? Porque o momento polar é uma grandeza vetorial. Então, tu tem que obter os vetores e executar, né, a soma vetorial. Então, numa molécula trigonal, tu tem um dipolo que aponta aqui para cima,
uma na diagonal à direita e o outro na diagonal à esquerda. Então, somando vetorialmente os três, a resultante é zero, né? Numa molécula quadrado planar é a mesma coisa. Os 4 dipolos se anulam espacialmente. Pega como exemplo PTCl4. 4 átomos de cloro ligados à platina, numa estrutura quadrada. O que vai acontecer? Apolar. Então, o momento dipolar é igual a zero. Veja, o momento de dipolo é uma propriedade da molécula. Porém, a ligação da platina com o cloro, se aqui for platina, PT, e se aqui for o átomo de cloro, essa ligação é polar, delta menos e delta mais. Mas a molécula contém 4 ligações dispostas numa simetria perfeita. Então, a soma vetorial será zero. E isso vale para um tetraedro, vale para uma trigonal bipiramidal e um octaedro. O PCl5, PCl5, né? Como é que ele é? O fósforo no centro e os átomos de cloro nas extremidades. Estes átomos de cloro, eles estão dispostos de maneira simétrica. Aqui, um cloro aponta para cima e um cloro aponta para baixo. E a resultante aqui será zero. Na parte horizontal, este cloro aqui aponta aqui à direita, esse aqui à esquerda para trás e a esquerda para frente. Então, a resultante dessas três também será igual a zero. Logo, a molécula tem um antipolar igual a zero. Tá? No tetraedro é a mesma coisa. Agora, se os átomos são diferentes, bom, aí muda. Então, é importante isso. E uma outra questão assim, ó. Exemplo, o CO2, tá? CO2 e o SO2. Por isso que as estruturas de Lewis são importantíssimas na análise da polaridade. O CO2 é linear, tá? É linear, enquanto que o SO2 é não linear. Isso tem uma consequência na questão do dipolo, né? Não linear. Então, o dipolo para o SO2 não será igual, tá? Não será igual. Então, aqui o momento de dipolo é igual a zero e aqui o dipolo é diferente de zero. Ó, diferente de zero. Então, o dipolo no SO2, um vetor anula o outro. O dipolo no SO2, S dupla, dupla, O, O. Como ele tem esse par de elétrons, o par de elétrons está aqui, ó. Está aqui. Então, um dipolo de uma ligação aqui está apontando para aqui mais à direita, este aqui mais à esquerda e este aqui para cima. Então, a soma vetorial do dipolo 1, do dipolo 2 e do dipolo 3, então tu vai somar o Mi1 mais o Mi2 mais o Mi3, isso aqui será diferente de zero. Por isso que ele é uma molécula polar. E aí, no slide anterior, quanto que era o dipolo? Está aqui, ó, 1,62. Prof, Tá? quando a gente tem uma molécula polar, a gente representa pelas setas também, a gente faz essa mesma demonstração que nem tu, a gente coloca o símbolo do dipolo, diferente de zero, no caso, para demonstrar que ela é polar. Isso. Tá. Isso. Aí você escreve a setinha, indicando qual é a direção. E aí, como é que é a direção? A direção é do núcleo positivo para do átomo mais eletropositivo para o mais eletronegativo. Sim, no caso, quando as setas vão para direções opostas, significa que ele é polar, né? Sim, opostas, se elas forem iguais, a molécula se anula. Sim, As no caso, ligações se anulam. elas Né? têm que ir para a mesma direção de eletronegatividade? E, deixa eu voltar aqui, então. Olha aqui, ó, no exemplo aqui do CO2, CO2, os dois dipolos em direções opostas, com a mesma orientação, mas de direções opostas. Então, um anula o outro.
Tá? No SO2, tu tem aqui o dipolo 2 e o dipolo 1, que eles têm o mesmo valor, mas eles não estão se anulando. Por quê? Porque tem uma forma, esta forma aqui, angular, determina que o dipolo não se anula. E se ele não se anula, a molécula é polar, com uma polaridade, um momento de dipolo diferente de zero, que ele vale, nós vimos aqui no slide anterior, ó, ele vale 1,62. Tá? Tá, entendi. Tá. Agora, como é que se faz o cálculo? Então tá, olha só, como é que se faz o cálculo? O cálculo é o seguinte, ó. Então, água. Primeira questão da água. Água e amônia, tá? Nós temos que conhecer, temos que ter algumas informações. Quais são elas? Uma das informações mais relevantes nesse cálculo é conhecer o ângulo de ligação. Então, na água é 104,5 graus, na amônia, 107,8 graus. Temos que conhecer a distância de ligação, aqui a distância em picômetros, 101,7 e 96. Em angstrom, isso corresponde aqui, ó, 1,017 angstrom. Na amônia. Na água, 0,96. Ok? Então, isso é fundamental se conhecer esses dados. Uma segunda condição, uma segunda consequência do conhecimento do dipolo. NH3 é amônia. E o NF3 é o trifluoreto de amônia. Então, são duas substâncias em que o átomo de nitrogênio tem um par de elétrons. Nós sabemos que os compostos que têm um par de elétrons são normalmente caracterizados como bases, tá? Base. Uma espécie básica. Então, os compostos combinados geralmente são compostos básicos, tá? Ok. Então, aqui no NF3 e no NH3, nós temos um conhecimento de que o NF3 é uma base mais fraca do que o NH3. Como é que se explica isso? Tem várias formas. Uma delas é você olhar isso aqui. O dipolo da amônia, 1,46. O dipolo do NF3, 0,24. Então, qual é a molécula que tem a maior polaridade? A amônia. Qual que tem a menor polaridade? O NF3. Então, muito cuidado aqui. No NH3, a ligação NH, e no NF3, a ligação NF. A troca de um átomo para o outro implica no seguinte: no NH3, o hidrogênio é delta mais e o nitrogênio é delta menos. No NF3 é o inverso. Você inverte a polaridade, aqui é menos e aqui é delta mais. Entretanto, as duas substâncias têm um par de elétrons aqui, ó. Tem um par de elétrons aqui. Tem um par de elétrons. O elétron tem carga negativa. Então, percebam que na amônia, a ligação NH, ela tem uma densidade de carga que aponta em direção ao nitrogênio. Então, tem um dipolo que aponta para o nitrogênio, mais um segundo dipolo e mais um terceiro dipolo. E o par de elétrons tem um outro dipolo. Então, os 4 dipolos apontam na mesma direção, para lá. Os 4. A soma vetorial dos 4 te dá um único que aponta, ele vai apontar, tá? Ele vai apontar para cá. Esse dipolo aqui é o resultante, que vale 1,46. O que acontece no NF3? Agora o dipolo aqui, olha, ele está apontando para o átomo do flúor. Ele aponta para cá, ó. Esse aqui aponta para cá. E esse aqui aponta para cá. Só que o par de elétrons aponta na direção contrária. Então, o que vai ocorrer agora? Tu tem uma resultante, tu tem 3 dipolos que apontam numa direção, assim, e um dipolo que aponta para cima. Esses três aqui são mais intensos do que este.
Então, a resultante, ó, olha só, né? A resultante do NF3 vai na direção aqui, ó, para baixo, inverte. Inverte. E aí o dipolo fica menor, ó, 0,24. Isso quer dizer que a densidade eletrônica em cima do nitrogênio diminuiu, mesmo tendo um par de elétrons. E, por consequência, a basicidade também diminui. Tá? Então, cuidado aqui. Agora, vamos fazer o cálculo. Então, nós temos que conhecer ângulo, distância de ligação. Ângulo e distância. E os dipolos de cada ligação. Então, por exemplo, NH, OH e FH. Por exemplo, tá? 1,31 de Bi, 1,51 de Bi e 1,94 de Bi. O que representa isso? Que o hidrogênio está ligado a um átomo X, o átomo X tem carga negativa e o hidrogênio carga positiva. Então, quem é o mais negativo? É o flúor. Quem é o menos negativo? É o hidrogênio. Como é que isso se expressa? No valor do dipolo. O dipolo maior, NHF. O dipolo menor, NH. Então, com isso, nós... Opa, passou aqui? Aqui. Com isso, nós vamos fazer o seguinte. Como é que se faz o cálculo? Então, o cálculo é feito desta maneira. Tá? Desta maneira. Então, assim, nós temos uma molécula que se conecta, que conecta três átomos, A, B e C. O ângulo aqui é um ângulo θ, aqui é o momento dipolar 1, aqui é momento dipolar 2. E qual é a resultante desses dois dipolos? Como é que se faz o cálculo? Então, a resultante é através da expressão da raiz quadrada do quadrado do primeiro dipolo mais o quadrado do segundo dipolo mais a dependência angular deste ângulo θ. 2 vezes μ1 vezes μ2 cosseno de θ. Por isso que eu falei, nós temos que conhecer distâncias e conhecer também os ângulos. Então, aplicando a expressão, olha aqui, ó, o momento resultante é obtido através dessa expressão que está aqui. Você faz a substituição. Exemplo, na água, 1,51. Na amônia, 1,31. No FH, 1,94. Aqui no caso da água, 1,51 ao quadrado mais 2 vezes, né, a dependência do cosseno de 104 graus. Resolvendo essa expressão, chegamos no momento polar de 185, que é exatamente o que está posto aqui, ó, 185. Tá? Então, esta é uma forma que nós temos de como calcular isso. Tu tem que ter acesso, tu tem que conhecer distância de ligação, ângulo de ligação e os dipolos, se for o caso. Então, usando essa informação aqui, dos dipolos, das ligações individuais, você consegue prever qual é o dipolo resultante. Tá? Aí, nós vamos agora um pouquinho mais. Juntar a informação do dipolo para chegar no valor do sigma. Desculpa, do delta. Tá? Então, nós tínhamos uma perguntinha lá numa lâmina anterior aqui, né? Que foi essa aqui. Como é que nós podemos calcular a variação do dipolo nas moléculas? Então, a variação do dipolo ela é calculada agora sim aqui. Ó. Qual é o valor do delta nas ligações apolares? Sempre tu tem que ter essa informação aqui. Ó. Sempre tem que ter essa informação. Essa. Por quê? Porque este cálculo ele é oriundo de uma suposição de um próton que está separado de um elétron numa distância de 1 angstrom.
Então, aqui é uma carga positiva, um ânion e um cátion e um ânion. Então, isso aqui é, de fato, uma interação puramente iônica. Puramente iônica. Ah, mas como assim, professor? Porque tu tem um próton e um elétron. Carga unitária. Não é uma fração, é uma carga unitária. Isso quer dizer agora o quê, então? Que, neste caso, o dipolo de 4,80 dBi representa uma situação hipotética de uma ligação iônica entre o próton e o elétron. Tá, mas numa situação real, é o caso da água aqui. Caso da água. E nós temos um dipolo, representado pela seta em azul, essa setinha aqui em azul, e o valor dele é 185. O que mais que nós sabemos? Ângulo de ligação, 104,5. Distância da ligação OH. Distância da ligação OH, 0,96. Aqui eu estou colocando o dipolo, o momento dipolar, né, olhando apenas as duas ligações OH, sem levar em conta os dipolos dos pares elétrons. Tá? Então, como é que se faz essa continha? O que nós sabemos? 4,8 dBi é o dipolo oriundo quando a distância de 1 angstrom. Distância de 1 angstrom. Se essa distância aqui vale 0,96 angstrom, então 0,96 corresponde a x. Então, tu vai multiplicar 0,96 por 4,8 e vai obter 4,608 dBi. Então, se a ligação OH fosse iônica, aqui menos e aqui mais, então, se ela fosse iônica, o dipolo seria de 4,608. Mas a ligação não é iônica. A ligação é covalente. Então, quanto de fato vale o dipolo medido? 1,51. Aqui pelo cálculo, tá? 1,51. Então, o que representa isso? O que quer dizer isso? Então, quando você olha aqui, né, ó, o dipolo de uma ligação OH vale 1,51 dBi. Se nós considerarmos a ligação completamente iônica, ele vale 4,608 dBi. Então, tu vai fazer mais uma regrinha de 3. E essa segunda regrinha de 3 vai te levar agora àquilo que, de fato, nós queremos. Se 4,608 dBi é 100% iônico, em 1,51, quanto corresponde? X. Então, o X aqui dá 0,33. Então, tu tem 33% de caráter iônico, 0,3. Então, veja, o delta que você descreve em cima do átomo de oxigênio ou de hidrogênio, quanto que ele vale no caso da água? 0,33. 0,33. Entendido? Pessoal, entendido? Sim, prof. Agora eu volto a pergunta para a Melanie, porque no final da aula nós estivemos discutindo isso no quadro, né? A questão, o porquê desse delta. Então, veja assim, ó, esse delta agora de 0,33, o delta aqui, ele não assume o valor de 1. Não assume. Bom, por que ele não pode ser 1 aqui? Por que o delta não é igual a 1? Né? Por que ele não é igual a 1? Porque se ele for igual a 1, é isso aqui, ó. Igual a 1, essa é a condição. Ó. Aqui, o delta é igual a 1. Por quê?
Porque uma carga unitária é o próton mais e o oxigênio menos. Só que na água, a ligação não é iônica, é uma ligação covalente. Então, tem um residual de carga negativa e um residual de carga positiva. Então, o valor numérico é idêntico, 0,33, 0,33. Mas o sinal trocado. O menos implica dizer que a nuvem de elétrons, então, ela está mais próxima da região do oxigênio e mais afastada da região do hidrogênio. Tá? Então, veja que é interessante você ter essa informação, por quê? Porque tu consegue encontrar o valor do delta. Agora, se nós tivéssemos uma ligação de um composto orgânico, aqui no caso o cloreto de etila, de metila. Então, o que nós estamos fazendo aqui? De novo, o que nós precisamos conhecer? Vamos lá. Você precisa conhecer a distância daquela ligação que você está analisando. Então, carbono-cloro. Por que carbono-cloro? Vamos lá. No composto, tu tem uma ligação carbono-cloro e uma ligação carbono-hidrogênio. Agora, muito cuidado aqui. Eletronegatividade do carbono, 2,5. Do cloro, é 3. Do hidrogênio, 2,1. Então, naturalmente, a ligação CH, ela, né? Ela tem um dipolo de baixa polaridade, mas ela tem. Então, o hidrogênio, né, ele é levemente positivo e o carbono é levemente negativo. Muito bem. Porém, a ligação carbono-cloro inverte. Agora, o cloro ele é delta menos e o carbono é delta mais. Então, como é que fica aqui o carbono? O que o carbono pode pensar? Ele fica louco, né? Ele fica crazy. Tá? Por quê? Porque uma ligação é a doadora de elétrons e uma receptora. Então, para o carbono ele vai vivenciar dois ambientes de densidade eletrônica completamente distintos. Então, o átomo de carbono aqui tem ambientes completamente distintos. Um delta mais e um delta menos. Então, a densidade de carga positiva é atenuada pela densidade de carga negativa. Uma ligação é doadora, ok, doadora de elétrons. Mas a outra aqui é aceptora. Bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar, né, o dipolo da molécula é 1,87. Mas nós vamos pegar apenas a distância do carbono-cloro. Nós vamos dar uma desconsiderada nas ligações hidrogênio-hidrogênio. Hidrogênio-carbono. Tá? Desculpa, hidrogênio-carbono. Então, fazendo isso, o que eu estou dizendo? Que quando tu tem o carbono ligado ao cloro, tá? E a este átomo de carbono mais 3 outros átomos de hidrogênio, né? De hidrogênio, então eu estou subestimando, né, que cada ligação carbono-hidrogênio contribui para uma densidade negativa no átomo de cloro. Então, o hidrogênio fica delta mais, aqui fica delta mais, aqui fica delta mais, e o carbono irá ficar com uma densidade negativa. Isso é certo. O carbono fica com uma densidade negativa. Porém, todavia, entretanto, né, na ligação carbono-cloro, o dipolo aponta para lá. Então, tem agora uma densidade negativa aqui e no carbono uma densidade positiva. Veja que o carbono, de alguma forma, carbono tende a zero. Tá? Por quê? Porque agora você vai mapear essa molécula do ponto de vista do potencial eletrostático e vai enxergar uma figura, né, imaginária, mais ou menos assim. Mais o carbono aqui no centro,
né? E as regiões periféricas dessa figura imaginária, as regiões periféricas, né? Esta região mais negativa, ok? E a outra região mais positiva. Cadê o azul aqui? Mais positiva. Tá? Mais positiva. Então, uma densidade eletrônica maior e uma densidade eletrônica menor. Esta região tem um delta menos, e toda essa região aqui que compreende os 3 hidrogênios tem uma densidade de carga positiva. Então, quem é o positivo? É o hidrogênio. Quem é o negativo? É o cloro. E o carbono no centro, eventualmente, ele pode tender para um lado mais positivo ou menos negativo, ou menos, né? Mas ele tem essa questão. Tu tem um dipolo que empurra elétrons e um dipolo que retira elétrons. Por isso que ele tende a ficar neutro. Então, como é que se faz aqui? Da mesma forma, ó, um angstrom, uma partícula positiva, uma partícula negativa, que é o próton, que é o elétron, separado por uma distância de 1 angstrom. Isso gera um dipolo de 4,80 de Bar. Então, para 1 angstrom, tu tem um dipolo de 4,8 Bar. Isto é a ligação iônica. Agora, nesse caso aqui, a distância é 178. 178 angstrom. Vamos ver? Ora, se o dipolo é calculado usando Q vezes D, quanto tem o D aqui e ele está aumentando, então o dipolo tem que aumentar. Quanto que vale X? O X vale, olha aqui, a resposta dá 8,54 de Bar. 8,54 de Bar. O que quer dizer este 8? É uma suposição. Tá? Nós vamos supor, então, 8,54 representa uma ligação totalmente iônica. Tá? Totalmente iônica. É aquela situação que tu tem o carbono, o átomo de cloro, e o carbono é positivo e o cloro é negativo. Só que o que nós vimos, o que nós sabemos em relação à molécula em si, que ela não é 100% iônica, ela é parcialmente. Então, ela é delta. Então, quanto que vale o delta? Aí tu tem que voltar. Tá. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Se 8,54 corresponde a 100% de caráter iônico, ó, se 8,54 é 100% de caráter iônico, então o dipolo da molécula é 187. 187 será X. E esse X deu aqui 22% de caráter iônico. Quer dizer, o delta, que ele assume valor de 0 até 1, o 0 é apolar, o 1 é iônico. O 0,22 está aqui, ó, 0,22. Então, este 0,22 indica quanto de carga tem naquele composto. Então, o delta é menos 0,22 no cloro e mais 0,22 no carbono. Mas aí, de novo, né? O carbono, por sua vez, tem 3 átomos de hidrogênio aqui que estão jogando elétrons para ele. Então, na verdade, esse 0,22 ele será redistribuído pelos 3 átomos de hidrogênio. Tá? Então, é muito importante e muito interessante essa discussão. E para fechar a aula, é a brincadeirinha aqui que se faz. Ó, essa brincadeirinha aqui de uma separação qualitativa entre ligações polares, apolares e compostos iônicos. Então, mais ou menos, tá? Tem exceções, sem dúvida, mas mais ou menos. O que eu quero dizer aqui, ó? Quando a diferença de eletronegatividade é de 0 a 0,4,
a ligação é considerada apolar. Tá? Então, quando o delta tende a ser muito próximo de zero. Tá. Quando a variação da eletronegatividade está entre 0,4 e 2, tu tem uma ligação polar. Então, agora, a nuvem de elétrons, olha, aqui ela é simétrica, e aqui ela é dessimetrizada. Então, perceba que começa a criar uma deformação e aumenta a densidade ao redor da esfera preta e diminui ao redor da esfera azul. Então, tu tem uma ligação covalente polar. Veja, o grau de separação de carga está aumentando. O que é esse grau? Aqui ele vale 0, aqui já vale num valor entre 0,4 e 2, então começa a aumentar. Então, quando a diferença for 0, o sigma, o delta for 0, apolar. Mas se ele estiver abaixo de 0,5, polar. E se ele estiver acima de 5, tu tem de fato a ligação iônica. Quer dizer, tu tem o cátion e tu tem o ânion. Tá? Cátion e o ânion. E aí, para fechar a aula, voltamos nessa expressão, né? Que é a força de Coulomb analisada em 3 situações distintas: moléculas apolares, moléculas polares e compostos iônicos. E compostos iônicos. O que vocês me dizem? Então, olha aqui, ó. Q é a carga. Tá? Q é a carga. Q1, Q2. R é a distância. O R é de menor importância. O que importa aqui é a carga. Nos 3 conjuntos, em qual nós temos a menor carga gerada? Na situação das moléculas apolares. Em qual temos mais carga gerada? Nas moléculas, nos compostos iônicos. E as moléculas polares é intermediário. Então, quando você aumenta o Q, você aumenta a força. Né? Então, moléculas polares, água, H2O. Apolares, H2, CH4. Composto iônico, NaCl. As ligações mais fortes, NaCl, é o primeiro, depois é a água, é a ligação mais fraca, o metano, por exemplo. Ok? Então, encerramos a aula de hoje. E aí, na terça-feira, nós retomamos a aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Não, senhor, está tranquilo. Tá. Eu volto a perguntar para a Melanie, porque eu fiquei um pouco preocupado na dúvida dela se agora já ficou um pouco mais claro essa questão toda, Sim, né? sim. Agora eu consigo entender de onde é que veio a carga. A carga não, o delta. O delta, que é a carga, né? Que é a carga. Que é a carga. À medida que você tem as ligações entre átomos idênticos, tu tem ali em termos estatísticos, uma probabilidade de ter uma carga zero. Né? Mas quando os átomos são diferentes, a região nuclear ela terá uma influência sobre o par de elétrons distinta. Né? E essa influência irá, digamos, dessimetrizar. E a dessimetrização cria 2 nuvens eletrônicas não idênticas. Uma mais concentrada no elemento ou no átomo mais eletronegativo e uma mais diluída. E isso gera, então, dipolo. Maria Paula, sim, pode começar a fazer a lista, né? Pode fazer, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação.